Boa noite. Hoje eu gostaria de compartilhar 3 assuntos, principalmente, que eu vou tentar conectar eles. Quando a gente tem esse tema, que são como hoje, ensinamentos e meditação, eu nunca preparo nada. Na verdade, praticamente eu nunca preparo nenhum ensinamento. A minha sorte é que eu estudei bastante antes, então eu não preciso ficar preparando para as aulas usando hoje em dia, porque senão ficaria bem difícil, entre tudo aquilo que tem para fazer. Mas, especialmente, eu gosto muito desses momentos que são como, na Itália eu faço bastante, como hoje, de não ter nenhum assunto específico e, na verdade, ser muito mais para compartilhar aquilo que vem de uma forma espontânea, no momento mesmo. E tem 3 pontos de reflexão que eu queria estar trazendo hoje para vocês, que de alguma forma estão conectados também. E vamos começar pelo primeiro, aí a gente vai vendo como a gente consegue se desenvolver pelos próximos 2, se dá o tempo ou não, como é. Mas o primeiro ponto está conectado diretamente com o nosso livre-arbítrio. O segundo ponto está conectado com o aspecto de quais são os nossos sonhos, os nossos objetivos. E o terceiro ponto, onde se encontra o nosso poder e força de transformação. Okay? Vamos ver se a gente consegue tocar todos eles. Okay? O livre-arbítrio é uma coisa que eu pessoalmente gosto de observar e de refletir bastante. E quanto mais eu reflito sobre como eu consigo refletir, quanto mais eu consigo observar, eu acabo sempre chegando, é como se fosse a mesma conclusão, só que cada vez de uma forma mais acentuada. E a conclusão, ela tem 2 aspectos. Tem uma palavra em tibetano, em italiano que eu gosto, é quando você pergunta se uma coisa é ou não é, se é sim ou não. Si ou no, em italiano, tem uma palavra que é ni, que é a união entre si e no, vira ni. Quer dizer, é sim e é não também. Então a pergunta é, nós temos livre-arbítrio? Ni. Ok? Essa é a minha conclusão. Quanto mais eu vou refletindo sobre isso, mais eu vejo que nós temos livre-arbítrio, sim, temos uma liberdade enorme, e ao mesmo tempo não temos. Então, parece que é algo contraditório, mas na realidade não é. O fato é entender onde se encontra a nossa liberdade. E o que para mim existe é que, para que eu possa entender melhor a minha liberdade, isso é fundamental, mesmo para que eu fique menos frustrado na minha vida, eu preciso, ao mesmo tempo, entender onde eu não tenho liberdade. Porque se eu entendo onde eu não tenho liberdade, ou seja, coisas que não são problemas, mas são fatos, aí muito bem, eu vou entender qual que é o espaço dentro do qual eu posso me mexer. Porque senão eu vou ficar esperando poder me mexer dentro de espaços que não são possíveis. Então o que ocorre é, nós vivemos o mundo através das nossas sensações. A forma como nós experimentamos o mundo, através de 2 aspectos principais, que são as sensações, prazer, sofrimento, indiferença, e o discernimento. Isso, é aquilo, o julgamento que a gente tem das coisas, o nome que a gente dá para cada coisa. Então é através do discernimento e da sensação que a gente vive e percebe o mundo como um todo. Então, tanto em relação às nossas sensações, quanto em relação ao nosso discernimento, se a gente for observar, nós somos fortemente influenciados pela cultura na qual a gente vive e cresceu. Então, a visão que a gente tem do mundo, isso está relacionado principalmente ao nosso discernimento, ele é influenciado pela cultura na qual a gente vive ou não? Sim. Ele é influenciado
fortemente também pela educação que a gente recebeu, pelas experiências que a gente teve. Né? Se a gente for olhar a forma como a gente vive a realidade hoje, nesse momento, as escolhas que a gente faz, o valor que a gente atribui às coisas, a forma como nós nos relacionamos com cada coisa no momento presente, é um fruto de tudo aquilo que a gente viveu até agora. Então, pelo mais que a gente se sinta livre de poder escolher o que a gente quer, nós não estamos livres da influência que a gente tem, da educação que a gente recebeu, das experiências que a gente teve, do lugar onde a gente cresceu, da cultura na qual a gente vive. Ao mesmo tempo, a gente não tem a liberdade, se a gente for olhar num ponto ainda mais profundo, do nosso próprio karma, das ações que a gente fez nessa vida, querendo ir mais profundamente em outras também. Né? A gente não está livre dos traumas que a gente acumulou, que acabam condicionando a nossa forma de pensar e de agir. A gente não está livre, ao mesmo tempo, do nosso corpo. O corpo tem uma influência grande sobre nós. Então, nós somos influenciados nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos e principalmente nas nossas sensações, ou seja, a forma como a gente vive o mundo a cada momento. Somos influenciados por esse corpo também. Tanto do ponto de vista genético, a gente tem aspectos nossos que vêm dos nossos pais. Tem. Tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista da educação, etc., que a gente acaba trazendo junto também. Okay? E, ao mesmo tempo, a gente é influenciado pelo ambiente no qual a gente vive. Né? Para mim, isso é muito forte. Cada vez que a gente, por exemplo, tem a experiência de estar... A gente passa bastante tempo num lugar fora de um centro habitado muito grande, de uma grande cidade. De repente, a gente vai para a cidade grande, a gente sente uma diferença. A gente sente um impacto dentro, eu pelo menos tenho essa sensação. Eu me lembro, para mim, isso ficava muito claro no começo, não no começo, alguns anos atrás aí, quando eu ia para Milão, uma, 2 vezes por semana, e teve um período que eu comecei a observar mais, e eu via que sempre que eu entrava na cidade, tinha um ponto específico da cidade lá, e quando eu observava, quando o carro entrava naquela parte, que era o começo da cidade, é como se uma chave virasse dentro de mim e acelerasse. Né? Então, Cíntia, de repente, ficou mais rápido o pensamento, tudo entra de uma forma que é mais rápido. Então, nós somos influenciados pelo ambiente no qual a gente vive. Mesmo pelo simples ponto de vista, pelo ar que a gente respira, pelos micro-organismos que vivem no lugar onde a gente vai, pelas ondas eletromagnéticas, pelo som, barulho que a gente escuta, pela energia do lugar e assim por diante. Nós somos influenciados pelo lugar onde a gente está. Como eu acabei de dizer, somos influenciados pelos seres que vivem no nosso corpo, pelos micro-organismos. Isso, eu cheguei a falar algumas vezes disso nessa visita, e é muito interessante a gente ver os estudos que estão sendo feitos, que mostram como que cada vez mais se coloca clareza sobre o nível de influência sobre a nossa vida que tem os microbiomas, os micro-organismos que vivem no nosso corpo, né? E é chocante quando a gente pensa que nosso corpo tem 10 vezes mais micro-organismos que células, né? Depois a gente ainda chama o meu corpo, né? Quando, na verdade, é uma união de seres, a gente é um e eles são mais de 100 bilhões, né? E estão fazendo tudo aqui dentro para a gente, de um jeito ou de outro. Então, ainda tem essa ideia de poder eliminar as bactérias e não sei o quê, quando que, na verdade, nós dependemos deles, né? Sem as bactérias, a gente morre. Mas, independentemente disso, não é esse o ponto que eu quero trazer. O ponto principal é que, se a gente começa a observar tudo aquilo que nos influencia, né? Tem a parte também astrologicamente, eu acredito que nós somos influenciados também. Tem vários aspectos que a gente acaba sendo influenciado. E nós não estamos livres dessa influência. Okay? Então, o que acontece é como se a gente pega uma pessoa e a gente olha para a pessoa que vai fazendo alguma coisa, agindo de uma certa maneira, e a gente fala, mas se eu estivesse no lugar dela, como eu faria? Mas se a gente para pensar de verdade, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, com o corpo dela, com a educação que ela recebeu,
com a mentalidade que ela tem, com o karma dela, com as causas que ela criou, com as ações que ela cumpriu na vida dela, com os traumas acumulados na vida, com tudo que ela é. Quão diferente eu estaria agindo? Será que seria tão diferente assim? Né? E, na verdade, se a gente observa, a gente vai ver que não seria tão diferente assim. Mas isso nos traz, porém, para uma pergunta: isso quer dizer que a gente tem ou não tem liberdade? Né? E eu tenho refletido cada vez um pouco mais sobre isso, mesmo quando uma das coisas que me fez refletir sobre isso foi esse aspecto desses estudos sobre o microbioma, que eu fiquei refletindo bastante quando eu escutei isso, que é meio louco o negócio, porque tem estudos que nos mostram que do momento no qual pega as bactérias que estão no intestino de uma pessoa e passa para outra pessoa, ela pega parte do caráter daquela pessoa e ela passa para outra pessoa também. Né? Fizeram isso com os ratos, depois testaram com as pessoas. Aí tem uma coisa que eu não contei sobre esse estudo, que talvez as pessoas fiquem até mais interessadas que isso, algumas, mas é menos importante. Eles fizeram um estudo bem objetivo, onde mostraram que grande parte dos problemas de obesidade são causados pelos tipos de bactérias que se encontram na pessoa. Então eles pegaram, primeiro com o ratinho também, pegaram ratinho gordo, ratinho magro. A mesma, e são ratinhos que são geneticamente idênticos. Aí eles pegaram, deram exatamente a mesma alimentação, continuaram a mesma alimentação. E tinha alguns que eram magrinhos e outros que eram obesos. Continuando comendo do mesmo jeito, tudo igual. A única coisa que fizeram, pegaram os micro-organismos, as bactérias do intestino do ratinho magro e trocaram aquelas do ratinho gordo. Ele emagreceu, continuou comendo tudo igual e não engordou mais. Aí pegaram as bactérias do ratinho gordo, colocaram no ratinho magro, continuou comendo como comia antes, tudo igual, fazendo os mesmos exercícios, tudo igual, engordou, como era o outro ratinho de novo. Né? Então, eles têm vários estudos, o porquê disso, como funciona, quais são as bactérias que fazem com que a gente possa digerir a comida de uma forma ou outra. Tem certas bactérias que conseguem, na verdade, ter um aproveitamento muito maior da comida, outra, e assim por diante, mas isso não é o ponto de agora. O que eu quero dizer com isso é que isso me fez pensar e falei, nossa, né? A gente acha que a gente tem tanta autonomia das nossas emoções, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente faz. A gente acha que a gente tem total controle de uma coisa ou de outra, quando? Aí vai ver. E é o hormônio daqui, e é a cultura de lá. Aí agora entrou as bactérias. Aí é porque a Lua, é porque Vênus, é porque isso, é aquilo. Não, porque isso está aqui, o outro está lá. A gente começa a olhar e, na verdade, nós somos extremamente influenciados por tudo aquilo que está à nossa volta. Não é pouca coisa. Né? Mas tudo isso, na verdade, leva para um outro aspecto. Por isso que eu falei que a resposta é ni. Se temos ou não liberdade. Se nós entendemos por ter livre-arbítrio, por ter liberdade, poder nos tornar o que queremos e fazer o que queremos, não temos liberdade. Não é porque eu quero algo que necessariamente eu consiga aquilo. Que aquilo seja possível da forma como eu quero, no tempo que eu quero, aquilo que eu desejo. Porque é como dizer, eu quero comprar aquilo. Tem que estar à venda e eu tenho que ter o dinheiro. Não é porque eu quero comprar, se eu não acumulei o dinheiro, eu não vou poder comprar. E se não está à venda, também não vou poder comprar. Então, o que acontece é, nós temos liberdade, porém a nossa liberdade ela acaba se limitando pelas condições da nossa própria vida e as causas que a gente acumulou também. Então, tem muitas vezes que a gente passa por situações na nossa vida que são difíceis, ou boas também, as duas coisas. E a gente não tem consciência que, na verdade, aquilo que acontece é um fruto de tantas e tantas coisas juntas. E nós temos a tendência de tentar encontrar um culpado e uma solução.
Então, quando tem uma coisa que é difícil, a gente acha que a culpa é daquilo, daquele. Mesma coisa que eu já passei por isso, de ter um momento no qual a gente não está bem. E a tendência é de procurar a causa. Quando a gente não está se sentindo muito bem, um momento de ansiedade, de tensão, de tristeza, seja o que for, nervosismo, a nossa tendência é tentar procurar e apontar o dedo sobre uma ou outra pessoa ou situação, alguma coisa, eu tenho que ter uma razão. Eu já vi pessoas me dizerem, não, mas eu não estou me sentindo bem, se eu não encontro qual é a razão, então eu estou ficando louco. Porque qual que é a ideia? Se eu estou mal e não tenho uma razão externa para eu estar mal, eu estou ficando louco. Quando a loucura é o contrário. Quando a loucura é a gente ficar apontando o dedo para coisas que não são as verdadeiras causas do nosso mal-estar. São uma parte. Talvez seja uma entre outras inúmeras causas que juntas nos levaram para aquilo. Né? Algo que é muito claro nisso tudo é que a forma como a gente vive nas nossas experiências de vida não são apenas influenciadas pelas coisas que acontecem e a interação com os outros, mas são profundamente influenciadas pela forma como nós vivemos aquilo que vivemos. Pelos nossos pensamentos, pelas nossas expectativas, pelas nossas projeções, pelo nosso próprio estado emocional, e isso está conectado com o nosso estado físico e assim por diante. Né? Aquilo que a gente comeu antes de dormir pode influenciar o jeito que a gente acorda no dia seguinte. Então, uma coisa é, quando a gente começa a entender melhor todos os aspectos que influenciam a nossa experiência de vida, que influenciam a nossa vida, influenciam cada momento, a gente começa, ao mesmo tempo que a gente vê que não temos uma liberdade total, no sentido que a gente não pode fazer o que a gente quer, a gente tem que lidar com, como posso dizer, com os recursos que a gente tem à disposição. A gente vê que, na verdade, cada influência que a gente recebe, ela abre uma oportunidade de mudança e de liberdade. Então, pegando o assunto desses dias, nós somos influenciados pelos seres que vivem conosco? Sim. Porém, nós temos liberdade de influenciar eles ou não? Temos. Aquilo que eu como, os lugares onde eu vou, as emoções que eu tenho, o estilo de vida que eu tenho, ele vai naturalmente estar influenciando também toda a parte dos micro-organismos que estão no meu corpo. Isso tem um poder. Né? É, na verdade, uma sabedoria muito antiga que a gente está agora resgatando. Né? É algo que tem até essa história que parece um pouco engraspiada até um certo ponto, mas é extremamente séria, que antigamente na China, por volta de 3.000 anos atrás, isso não sei se é uma tradição ainda viva ou não, mas para pessoas não terem problemas de saúde quando viajavam longas distâncias, o que acontece é que quando a gente viaja a longas distâncias, os nossos micro-organismos não são mais aqueles que estão em harmonia com o lugar onde a gente está. Então a gente vai ter um tempo aí, que eu não sei se são 72 horas, o tempo que é, não me lembro exatamente, que a gente troca os micro-organismos, a gente troca as bactérias quando a gente troca de lugar para onde a gente vai também. E tem vezes que a gente não tem as bactérias certas para estar naquele lugar, aí de repente aquilo não funciona direito. Né? É aquela coisa toda ocidental, pelo menos a primeira vez que vai para a Índia, fica com diarreia por uma semana. Isso faz parte do pacote. Né? E é o processo de ter que se adaptar. E para que não tivessem problemas sérios de se adaptar de um lugar para outro, quando as pessoas viajavam para muito longe, quando chegavam num lugar longe, era feito na China uma sopa com ervas, etc., mas o ingrediente principal era fezes de bebê. Por quê? Porque através disso, o que tinha nas fezes do bebê? Que nasceu naquele lugar? Os micro-organismos necessários para estar bem naquele lugar. Né? A gente faz uma cara horrível, mas a gente nem sabe o gosto que é aquilo, né? Talvez a gente poderia ir lá e eu nos dar aquela sopa, nossa, que coisa boa, de repente a gente vai perguntar o que é. Esse é o poder da nossa mente também, né? Os preconceitos que a gente tem. É engraçado, a gente teria nojo de uma coisa porque tem fezes do bebê, mas ao mesmo tempo a gente acha normal comer aquelas coisas industrializadas que tem veneno dentro, né?
E parece que está tudo normal, porque está na embalagem bonitinha, tudo direitinho, de qualquer maneira. O que eu quero dizer é, no mesmo momento no qual a gente vê que nós somos influenciados, por exemplo, pelos micro-organismos, a gente pode aprender a como se relacionar com essa realidade que nos influencia para escolher de que forma queremos ser influenciados. Do momento no qual eu entendo que eu sou influenciado pelo meu corpo, a minha mente ela é influenciada pelo corpo, a gente tem as fases da nossa idade, a gente é influenciado pelo corpo, como assim a gente também é influenciado pelos períodos da nossa vida. A mente ela muda se a gente está na infância, na adolescência e assim por diante ou não? Claro que sim. E qual é uma coisa que acaba gerando conflito? Quando eu chego numa certa fase da minha vida, meu corpo, minha idade me leva para uma certa fase da vida, mas eu quero estar em outra. Tem conflito. Por um outro lado, o que é importante é a gente entender onde estamos e saber usar positivamente aquilo. Então, nosso corpo nos influencia? Sim. Então, vamos entender ele melhor. Nós somos influenciados pelos hormônios? Sim, tanto homens como mulheres. Pelos ciclos naturais do nosso corpo. Então, se eu sou influenciado por isso, não quer dizer que eu sou uma vítima. É como ir velejar. Eu tenho que entender, se eu vou velejar, eu sou influenciado pelo vento e pelas correntezas? Sim. Mas eu preciso conhecer os ventos, conhecer as correntezas. Se eu quero velejar reto, ir numa direção, e não respeito os ventos, e não respeito as correntezas, e não respeito o tamanho do barco, sei lá o quê, não vai dar certo. Então, as influências que a gente tem na nossa vida são como os ventos e as correntezas que a gente tem. A gente tem que aprender a usar cada um deles a nosso favor, entender que eles não são nem positivos nem negativos. Depende da forma como nós vamos direcionar aquelas influências que a gente tem. Né? Então, se a gente for olhar, né, nos nossos próprios ciclos físicos do nosso corpo, em cada um dos momentos, a gente tem momentos no qual a gente tem mais determinação, momentos no qual a gente vai nos trazer para um momento mais de reflexão e introspecção, a gente vai ter momentos no qual a gente tem mais criatividade, momentos no qual tem menos criatividade, e assim por diante. É normal. O problema é que a gente tem uma ideia hoje no qual a gente tem que estar sempre igual. Então tem que sempre fazer a mesma coisa do mesmo jeito, tem que estar sempre tudo igual. Aí quando o nosso corpo não está igual, aí tem alguma coisa errada no corpo. Não tem nada de errado no corpo. O que acontece é que a gente tem que saber usar aquele momento de uma forma positiva, saber acolher aquilo que ocorre, e usar aquilo de uma forma positiva. Então, se a gente souber, por exemplo, isso me lembra quando eu estudei um pouquinho, não estudei é uma palavra grande demais, eu cheguei a ler um pouco sobre a tradição indiana de arquitetura, o Vastu Shastra, e uma das coisas que eu me lembro que ficou marcados era onde dizia uma boa casa é aquela casa que quando você entra na cozinha dá vontade de cozinhar, quando você vai no quarto para dormir dá vontade de dormir, quando você vai na sala de jantar dá vontade de comer, quando você vai nesse lugar para meditar dá vontade de meditar e assim por diante. Uma casa que não é boa é aquela casa que quando você vai para o quarto de dormir acorda, quando vai para a sala de jantar passa fome e assim por diante. E tem toda uma ciência de como adaptar para que isso aconteça, né? Então, da mesma maneira, é o fato da gente poder adaptar também as nossas energias. Então, por exemplo, se o nosso corpo, num certo momento, está nos levando para um estado de maior introspecção e reflexão, porque nós somos influenciados pelo corpo, ou pode ser isso por uma influência física, pode ser por uma influência astrológica, pode ser por várias razões. Se nesse momento eu não quero a introspecção, e eu preciso estar olhando para fora, e eu não quero aceitar essa necessidade, eu vou entrar num conflito comigo mesmo. E aquilo fica difícil. Ao invés, se eu reconheço que esse é um momento de introspecção, e eu uso desse momento, é como está vindo um vento, que mesmo não era o vento que eu esperava, mas ele chega, eu vou usar aquele vento. Para aí no final, parece que eu estou indo na direção oposta, mas ele vai me levar na mesma direção de onde eu quero ir. Então, é um momento de criação, vamos abrir para isso, e assim por diante. Então,
aquilo que nos influencia e a qual nós estamos diretamente não só conectados, mas ao mesmo tempo nós dependemos de todas essas influências, são ao mesmo tempo as chaves que nos dão a possibilidade de nos direcionar. A mesma coisa quando a gente fala do aspecto astrológico. Do que eu pude ver até hoje, na astrologia não existe algo como dizer, isso vai estar determinado que vai acontecer isso. O que existe é um certo tipo de influência, né? Para mim, a diferença principal entre astrologia e astronomia é que a astronomia é a ciência no qual o ser humano aprendeu a olhar para o céu e começar a entender o que está acontecendo lá em cima. Ok? Então, foi assim que começou, de entender os processos dos planetas e tudo aquilo que acontece nos planetas, etc. A astronomia é a observação dos astros. A astrologia, a diferença principal, para mim, é que é a ciência no qual o ser humano olhou para cima e depois olhou para baixo. Aí ele olhou para cima e olhou para baixo. Ele via, lá em cima está assim. Aqui está acontecendo o quê? E começou, no decorrer dos milênios, porque é um processo milenar, a fazer as relações entre quando tem a Lua assim e Marte assado, o que acontece aqui? Normalmente acontece isso, isso, isso. E se a pessoa tem essa característica, como que ela acaba reagindo a essa e aquela influência? Acaba sendo assim. Então, quando se diz, uma pessoa, um bom astrólogo, diz, olha, vai acontecer isso, na verdade, não é certo que vai acontecer isso, mas é como dizer, muito bem, você está com um carro a 180 km por hora, sem freio em direção de um grande paredão. Você vai bater. Pode acontecer alguma coisa diferente, que a pessoa vira o carro, ela consegue parar de alguma outra coisa? Pode, mas ela está tendo aquela direção e aquela energia. E nós, seres humanos, somos extremamente parecidos. Então não é tão difícil assim de dizer o que pode acontecer. Mas o fato é que nós, ao mesmo tempo, aquilo que nós temos é uma influência, é um tipo de energia, é uma influência que nós temos. Aí vai depender de como nós vamos usar isso. Né? E astrologicamente acontece a mesma coisa. Nós somos influenciados, do ponto de vista astrológico? Eu pessoalmente acredito que sim. A minha experiência me diz que sim. Né? Mas isso não quer dizer que aquilo que acontece, a forma como nós vivemos aquilo que acontece é determinado pelos aspectos astrológicos. Não, é uma influência que nós temos. Onde se encontra a nossa liberdade e sabedoria? Saber entender que tipo de influência é aquela, para usar ela de uma forma positiva. Então, por exemplo, na astrologia tibetana, no dia 29 do calendário lunar, é um momento de conflito. Então, quando isso quer dizer? Um dia antes da lua nova. Um dia antes da lua nova é um momento de força, de destruição, de conflito. Então, como se usa esse tipo de energia? É o dia ideal para lidar com coisas difíceis que necessitam uma força de destruição e de conflito. Então, se eu tiver que entrar em conflito do ponto de vista de ter que lidar com alguma coisa que não é fácil e precisar de uma atitude de mais força, e algo que eu quero cortar, algo que eu necessito bater de frente, quando que é um bom momento astrologicamente para fazer, assim, bem generalizando, o dia antes da lua nova. Esse é um dia que tem esse tipo de energia. Esse, por exemplo, é um momento bom para quando a pessoa quer meditar para eliminar o próprio egoísmo. Porque precisa dessa energia de força, de oposição, a força de oposição. Então vamos usar a oposição para se opor àquilo que necessitamos nos opor. Se é algo que eu quero começar e fazer crescer, eu vou usar o momento no qual tem esse tipo de energia para fazer com que aquilo possa crescer, e assim por diante. Então, quanto mais a gente conhece cada aspecto que acaba nos influenciando, mais a gente vê as possibilidades de liberdade que a gente tem dentro deles. Nós somos influenciados pelo nosso cérebro na nossa forma de pensar? Sim. E tem pessoas que poderiam dizer, olha, você pensa assim porque o teu cérebro é assim. E isso não deixa de ser uma visão que até pouco tempo atrás existia, do ponto de vista científico. O que acontece é que, desde um tempo aí, não sei exatamente quantos anos, acabou se determinando a plasticidade do cérebro.
a plasticidade do cérebro quer dizer que os pensamentos moldam fisicamente o cérebro. Então, dependendo da forma como a gente pensa, aquilo acaba mudando fisicamente a forma do nosso cérebro. O que isso nos mostra? Que nós não somos um resultado apenas do estado do cérebro. Porque se nós fôssemos um resultado, se o nosso pensamento todo fosse um simples resultado do nosso cérebro fisicamente, a gente não poderia transformar o cérebro. Nós temos uma interdependência entre os pensamentos e o cérebro, constante. Mesmo porque existem outros estudos que mostram que, na verdade, no coração existem mais células neuronais do que no cérebro. Mas isso é outro assunto que não é o momento hoje. Mas tudo isso para dizer que cada vez que a gente pensa de uma certa maneira, a gente vai gradualmente estar mudando o nosso cérebro fisicamente também. Então, eu sou influenciado pelo cérebro ou não? Sim. Mas eu posso transformá-lo? Sim. Eu sou influenciado pelas bactérias? Sim. Mas eu posso moldá-las e transformá-las? Também. Da mesma forma, eu sou influenciado pela genética, mas eu posso mudar e transformá-la também. Porém, nada ocorre de um dia para o outro. São processos graduais. Mas o importante é a gente entender que cada coisa que nos influencia, dentro daquela influência existe também uma possibilidade de mudança e de transformação. Isso, para mim, é extremamente claro. Okay? Então, sim, não temos uma liberdade de ser aquilo que a gente quer simplesmente porque a gente quer. Nós somos condicionados por todos os recursos que a gente tem, corpo, mente, ambiente. Eu não estou livre dos condicionamentos emocionais que eu tenho e assim por diante. Porém, eu tenho a liberdade que se encontra em cada momento. A minha liberdade, a nossa liberdade, ela se encontra no nosso momento presente, nas pequenas ações que a gente faz. É na escolha, eu vou dizer ou não vou dizer. É na escolha, quando vem uma certa emoção, fico quieto ou abro a boca. É na escolha que a gente tem, eu faço isso ou faço aquilo. Vou manifestar o carinho que eu tenho ou melhor, não vou manifestar. Faço aquela pergunta? Não faço. Dou um abraço? Não dou. São coisas pequenas, mas é aí que se encontra a nossa liberdade. Sigo aquele pensamento ou não? É aí que se encontra a nossa liberdade. E são em pequenas coisas. Uma das coisas que acaba nos condicionando muito, porém onde a gente tem uma grande liberdade, é, eu acredito, o maior de todos os nossos apegos. A gente tem apego para um monte de coisa, né? A gente tem apego pelas pessoas, que é um grande apego. A gente tem apego às coisas materiais, a gente tem apego aos prazeres, a gente tem apego ao poder, a gente tem apego à nossa imagem e tudo isso. Porém, eu acredito que se a gente colocar todos esses apegos de um lado, ainda tem um que é tão grande quanto, se não maior, que é o apego pela realidade assim como a gente acha que ela deveria ser. É o apego que a gente tem pelas coisas assim como a gente acha que elas deveriam ser. Então, o que acontece? A gente deseja que algo seja de uma certa maneira, a gente imagina aquilo, a gente projeta que as coisas vão ser de uma certa forma. Só que, de repente, acontece que o futuro se torna presente e não é como a gente imaginou. E o que a gente faz? A gente entra em conflito. A gente dá culpa em algo ou em alguém. A gente não tem a atitude simplesmente de aceitar que é assim e eu imaginei errado. Eu não erro. Se acontece algum erro, é porque alguém fez alguma coisa que não deveria ter acontecido. Se tudo tivesse acontecido da forma como eu disse que era para acontecer, estaria tudo certo. Mas a realidade qual é? As variáveis são muitas, e muitas, e muitas.
É um pouco, se a gente quisesse fazer uma comparação, assim, uma metáfora, poderia até se usar, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas se a gente vê a Bolsa de Valores, é possível prever com certeza a Bolsa de Valores? Eu acredito que não. Se fosse possível, quem tivesse essa possibilidade poderia ter um poder enorme do ponto de vista material. Mas o que acontece? Se as ações vão numa direção ou outra, se a economia vai numa direção ou outra, depende de uma só coisa ou são quase infinitas variáveis juntas? E acaba sendo a soma de tudo aquilo. Que nem um pouco tentar fazer a previsão do tempo. São várias e várias variáveis, tem que ver qual que é a pressão atmosférica, tem que entender de onde está vindo o vento, tem que ver a temperatura aqui, tem que ver aquilo, tem que medir isso por dezenas e dezenas de anos, como que era a temperatura quando tinha pressão atmosférica assim, aquilo, assado. Cálculo de probabilidade. Quando você coloca tudo isso junto, dá para ter uma ideia, provavelmente vai acontecer isso. Me lembro até no Tibete, tem uns monges mais velhos, e eles não gostam das coisas científicas. Eles têm um bode assim, da coisa científica, que vem, na verdade, da Revolução Cultural da China, onde, durante a Revolução Cultural, eles tentaram substituir religião por ciência. Eles tentaram ensinar eles qual que era o jeito certo de plantar, por que isso, por que aquilo. E tem uns mais velhos que eles falam, essas coisas ciência, esse negócio não funciona não. Fala que vai chover, faz sol. Depois vem falar para a gente que sabe das coisas. Mas uma coisa legal, e só um parênteses rápido. No Tibete tem o jornal na televisão, os noticiários na televisão, e os noticiários tudo em tibetano. Aí nos noticiários tem um momento que vai falar sobre o tempo. Amanhã vai chover, faz sol, não sei, tem tal temperatura. Aí tem 2 vezes, eu vi isso por vários anos, tem 2 vezes tem a parte do tempo. Uma parte é da nossa ciência ocidental, moderna, que vai ser assim, assado. Depois chega o astrólogo tibetano. E ele vai falar de como vai ser o tempo dentro da astrologia tibetana, porque tem toda uma parte da astrologia tibetana que é baseada para fazer como vai ser o tempo. Então ele fala, então, já que temos esse aspecto com aquele, amanhã vamos ter uma mudança de temperatura nesse dia, naquilo. Então ele faz essa leitura também, que eu achei muito legal. E só rapidamente dentro disso também, uma coisa que eu soube que é muito interessante, na China, os camponeses, os agricultores, eles têm a obrigação de plantar e colher quando o governo diz. Se eles plantam e vão plantar no período que o governo diz, vão colher no mesmo período certo que o governo diz, e dá errado, aí são subsidiados. O governo vai lá e paga para eles. Como que eles decidem na região do Tibete, pelo menos que é aquela que eu conheço, através dos meus amigos, que são feitos? Eles se reúnem com os agrônomos, sei lá quem, e com o departamento de astrologia. Tem uma parte super importante. Então, eles vão estudar, naquele ano, tem toda uma parte na astrologia, sobre a parte da colheita, etc. Vão estudar em cada região, qual é o melhor momento para a colheita, vão fazer um calendário, que depois o resto tem que seguir. Mas eu nunca imaginaria que estariam dando uma importância grande dentro de algo que é, para eles, super sério e científico, para a parte astrológica também, mas isso é dado, efetivamente. De qualquer maneira, tudo isso para dizer que nós temos liberdade, porém a nossa liberdade se encontra nas nossas pequenas ações. E é importante a gente ter consciência desse processo. Okay? Então, o que ocorre é, ao mesmo tempo que nós temos liberdade nas coisas pequenas, e é isso que acaba fazendo a diferença, tem um outro ponto que é muito importante, que é o segundo ponto que eu queria falar hoje. Muitas vezes nós não exercemos a nossa liberdade porque nós não temos um objetivo. Então, a gente acaba vivendo como se fôssemos uma simples sobrevivência. A vida vai tocando.
tudo bem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A gente acaba tendo ações na nossa vida que vão levando para responsabilidades, que vão tendo consequências. Então eu tenho que fazer isso, porque já que eu fiz aquilo, eu tenho que fazer esse outro, né? Acabei casando, tenho os filhos, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Já que é assim, eu preciso trabalhar tanto. Já que eu comprei a casa e fiz a dívida, tenho que trabalhar aquilo para pagar aquele outro. Já que tenho carro, que não sei o que, eu preciso fazer isso. Então, aí eu também quero me divertir, para isso eu preciso daquele outro. Então a gente acaba muitas vezes vivendo a vida, não que isso esteja errado, tá? Mas o que eu quero dizer é que muitas das ações que a gente acaba cumprindo no nosso dia a dia são feitas dentro de um simples fato de sobreviver. Okay? Sem ter uma clareza de viver a vida como um meio para algo que transcende nós mesmos. Muitos de nós acabamos vivendo a nossa vida como um fim. Então, estou aqui, vou lá e vou tentar viver a minha vida da melhor maneira. Vou sobreviver do melhor jeito que eu posso. Com quantos mais prazeres eu tiver, melhor. Quanto menos sofrimento eu tiver, melhor. Se eu puder fazer tudo isso sem fazer o mal a ninguém, melhor ainda. Né? Isso já está bom, se for assim, né? Quando não é o contrário. E dessa forma o tempo vai passando, né? E dentro disso, muitas vezes, como eu dizia antes, o nosso maior apego é aquilo que é como nós imaginamos a realidade, é assim como nós queremos que a realidade seja. E mesmo dentro dessa vida que é baseada muitas vezes na sobrevivência, sem ter um objetivo maior através do qual nós vemos essa vida como um meio para algo maior. Maior, eu quero dizer algo que transcende a nossa própria vida, que seja cuidar do meio ambiente, que seja melhorar os pontos críticos da sociedade na qual a gente vive, que seja a educação, uma religião, não importa, tem tantas e tantas coisas que podem ser, ok? Mas o que acontece é que muitas vezes a gente acaba tendo uma visão, digamos que seja como um sonho. Usamos essa palavra. Né? Então eu tenho o sonho que eu vou ser feliz quando eu tiver uma vida assim, quando eu tiver com aquela pessoa, ou quando eu encontrar a pessoa da minha vida, ou tem vezes que a gente já coloca um nome e um rótulo para a pessoa. Aí o problema é que muitas vezes esse rótulo vem com condições, né? Então, eu vou ser feliz quando eu estiver com aquela pessoa e ela for assim, 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 ela deixar de fazer aquela coisa, ela fazer aquela outra, ela tem que mudar esse outro aquele aspecto. E quando, ao mesmo tempo, eu tiver essa condição, aquela outra, a gente vai lá e a gente tem uma imagem de qual é a nosso estado de felicidade. Né? E a gente vai colocando esses como milestones, né? Pedras milhares, no qual a gente vai colocando o objetivo. Então, primeiro, eu preciso ter isso, aquilo. E, de repente, acontece na nossa vida que alguma desses objetivos não acontece do jeito que a gente desejava. A gente imaginava. Ou acontece algo que estava completamente fora da nossa expectativa. E, muitas vezes, a gente fica perdido. A gente coloca um objetivo, de repente, aquilo não é do jeito como a gente achava que deveria ser, por uma ou outra razão. E agora eu faço o quê? Eu vou ser feliz como? Como se a nossa felicidade dependesse totalmente daquela coisa lá. Quando isso não é verdadeiro. Porque a nossa experiência, cada vez que a gente consegue uma coisa, daqui a pouco está faltando outra. Daqui a pouco está em algum outro lugar. E quando que o mais importante é a forma como nós vivemos cada momento. Como a gente se relaciona com cada situação. Porque o nosso poder, no todo, é muito pequeno. É existente, mas é muito pequeno no todo. A gente não pode decidir pelos outros, a gente não pode, mesmo por nós mesmos, o nosso livre-arbítrio é pequeno. A gente não está livre, como a gente disse antes, do nosso karma, da nossa cultura, da educação que a gente recebeu, das causas que a gente criou. É como dizer, fazendo um exemplo qualquer, quando a gente tem uma atitude agressiva com uma pessoa, ou alguém tem uma atitude agressiva, isso dentro de nós machuca ou não? Machuca.
Aí aquilo se repete, passam várias coisas, aquele nó vai aumentando. Aí tem um dia que a pessoa não quer nem mais ver o outro. Tem uma dor lá, porque cada vez que entra em contato, é como se estivesse colocando o dedo naquela ferida que estava lá. Aí o que acontece, de repente, aquela pessoa que sempre teve atitude agressiva, de repente muda, ela deixa de ter atitude agressiva, ela entende, finalmente, que aquele não era o jeito legal de ser, porque isso, porque aquilo, não sei o quê. Aí a pessoa vai falar, mas eu mudei. Mas muitas vezes é tarde. No sentido que, sim, que bom, eu fico feliz que essa atitude não existe mais. Porém, agora tem que esperar X tempo aí até aqueles nozinhos passarem, até poder curar toda aquela ferida que ficou lá dentro, porque cada um de nós é feito de um jeito e muitos de nós acabamos guardando as feridas que vão tendo aí, demora para a gente poder lidar com certas coisas, né? Então, o que eu quero dizer é que na nossa interação com os outros, a gente também tem que respeitar os tempos de cada um, o processo de cada um. Muitas vezes a gente está no momento, a pessoa não está, quando a pessoa está, a gente não está mais. Tem várias coisas que vão acontecendo, isso faz parte da nossa vida. O importante é de que forma que a gente vive tudo isso, a cada momento. Então, o segundo ponto era o sonho. O que eu quero? Para onde eu quero ir? E eu comecei a refletir mais sobre isso esses dias, quando, primeiro dia, logo depois do retiro, quando eu cheguei aqui no Brasil essa vez, e eu estava conversando com um grupo de jornalistas e uma pessoa me fez uma pergunta que eu nunca tinha parado para pensar daquele jeito. E a pergunta foi, então, como podemos fazer para ajudar as pessoas a ter um sonho diferente? Né? Fazendo o exemplo que nós temos um sonho de vida, que é um pouco que nem aquele assim chamado American Dream. Né? Então vamos ter uma casa bonita, com um jardim na frente, um jardim atrás, 2 filhos, um casal lindo, com o cachorro bonito também, né? O carro legal na frente da casa. Hoje em dia a casa tem um muro enorme em volta. Né? Mas o que acontece é que a gente tem toda uma ideia. E uma das coisas que ficou muito clara para mim, né, naquele momento da pergunta, porque eu acredito que uma das coisas mais importantes não são as respostas, mas as perguntas. Porque sem a pergunta certa, a resposta certa nunca vai aparecer. E aquilo me fez refletir sobre o fato que a grande maioria de nós, peço desculpa se eu for direto e espero estar errado, mas acredito não, a grande maioria de nós não tem um sonho próprio. A grande maioria de nós, a gente acaba tendo um sonho na nossa vida, onde a gente projeta a nossa felicidade, que é o resultado, é o fruto daquilo que alguém nos trouxe. A gente acaba sonhando o sonho de outros. E muitas vezes a gente acaba sonhando um sonho, tendo como um objetivo algo que nos foi imposto pela sociedade, algo que foi imposto pela educação, algo que foi imposto muitas vezes com interesses. Né? Para mim, uma coisa que fica clara, né, mesmo pelo fato de eu ter conhecido várias culturas, uma coisa que eu comecei a observar é o relacionamento entre 2 pessoas. Não é a solução para o sofrimento e para a felicidade, e também não é a causa do problema. Né? E muitas vezes acaba se projetando sobre o relacionamento um peso muito grande. Eu já parei para pensar, de onde vem isso? Né? Aí uma das causas que é Walt Disney, né? E viveram felizes para sempre. A gente acha que não é, mas é verdade. Né? Branca de Neve, sei lá, quais são os outros que tem aí? Cinderela e todo o resto, né? Não, mas se a gente for observar, qual é a informação que é passada? Quando você vai encontrar a princesa ou o príncipe, né? Na Itália se usa a palavra o príncipe encantado, não sei se aqui né? O príncipe encantado, a princesa encantada, seja o que for, a tua vida vai ser perfeita e viveram felizes para sempre. Até o dia seguinte. Então, o que acontece até não ter o próximo capítulo, né? Então, o que eu quero colocar com total clareza, isso não é absolutamente uma crítica ao casamento, ao relacionamento.
Eu acredito que é super importante ter alguém com quem se possa compartilhar aspectos mais profundos, com quem cada uma pessoa possa ser verdadeiro e transparente. Eu acho isso ótimo, não estou dizendo isso. Eu só acho que não é correto, com o próprio relacionamento, projetar toda a nossa felicidade sobre ele. E o ponto que eu quero trazer é que muitas vezes essa visão ela vem através de algo que foi colocado em nós. Pela educação, pelas histórias, por tudo aquilo que a gente recebe. Se a gente for olhar, tem muitos objetivos que a gente cria, que eles são criados pela mídia, que eles são criados pelo mercado. A importância de ter uma casa assim, de poder ter... A gente olha quanto que tem desde os filmes e das novelas e disso e daquilo que as pessoas... as pessoas, nós, né? Vê uma vez, vê 2 vezes, vê 100 vezes, vê 1000 vezes. Ah, tá parecendo sempre feliz, eu quero ser assim. O que eu faço para ser assim? Preciso disso, preciso daquilo. Então, o que eu quero dizer é que, se a gente para observar, muitas vezes os sonhos que muitos de nós temos não são sonhos que vieram através da nossa experiência e do nosso profundo conhecimento, então desejamos isso ou aquilo. É algo que alguém pensou e acabou nos trazendo e a gente acabou seguindo. Então, eu poderia, de uma certa forma, dizer que a maioria de nós acaba não sonhando, mas acaba seguindo os sonhos de outros e acreditando que é o próprio. E muitas vezes nem são sonhos de outros, são as necessidades e os interesses de outros que a gente acaba vivendo como nossos sonhos. Ok? Dentro desse contexto tem um outro aspecto importante. O próprio budismo é seguir um sonho de outra pessoa. O sonho de Buda. Eu nunca vi iluminação. Ele me disse que é possível. E eu estou acreditando. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? O que é um sonho nesse sentido, muitas vezes? É alguém que pôde ver algo, pôde experimentar algo, pôde ter uma experiência, pôde ter uma visão mais ampla que a nossa e nos mostra isso, e a gente experimenta até um certo ponto e fala, nossa, que legal, eu quero mais. Né? Mesmo porque a nossa capacidade de criação, né, da criatividade de criar coisas, a gente só pode perceber e pensar aquilo que praticamente a gente já pensou. Né? Existe um estudo que fala que 99% dos nossos pensamentos são repetições dos pensamentos anteriores. Eu acho que ainda é bem generoso. Esses 99%. Eu acho que ainda é 99,9 alguma coisa. É muito interessante, até quando a gente olha uma pessoa, se vocês observarem com as pessoas que a gente conhece melhor, se a gente tiver a atenção de observar o que a pessoa diz, e também observar, por exemplo, as reclamações da vida da pessoa, etc., quando a gente começa a observar um pouco, e quando a pessoa vem para reclamar, já sabe do que vai ser. Se não é por causa daquela situação, vai ser por causa de outra, e se não é uma coisa de outra, aí a gente já entende, porque a gente é tão simples, na verdade. Né? A gente acaba, e grande parte dos nossos pensamentos são repetições dos pensamentos anteriores. Quando eu entendi isso para mim, eu falei, nossa, que loucura, né? A gente se acha cada dia uma coisa nova, aí estamos vendo, não sei o quê. E outra coisa, a gente olha o que está acontecendo no presente, é o resultado, a repetição daquilo que aconteceu no passado. Não tem forma melhor para entender o presente do que estudando o passado. Quando a gente estuda história, serve para isso também. Né? Verdadeiramente, não só saber dizer quem foi que descobriu isso, ou que fez aquilo, ou que não sei o quê. Mas a gente poder de verdade entender, estudar a história mesmo, estudar quais são os patterns, né, como se diz, os padrões humanos de ações e resultados e atitudes, etc., a gente entende o presente de uma forma muito melhor. E com isso a gente pode imaginar o futuro. Né? Mas,
quando a gente olha as nossas próprias atitudes, a gente vai ver que, na verdade, a gente é muito simples. E muitas vezes a gente acaba estando lá repetindo a mesma coisa. Mas o ponto que eu quero trazer é que a gente não tem a capacidade de imaginar aquilo que, de alguma forma, a gente não tem referência. Né? Por isso que eu acho super engraçado a descrição que é feita dos paraísos. Né? No budismo chamado as terras puras, o céu, o paraíso. E todas as vezes que eu olhei, em praticamente qualquer tradição, até hoje, do que eu vi, tá? O paraíso é sempre tudo aquilo que a gente gostaria de ter na Terra colocado junto. Né? Então, como eu já disse várias vezes, eu acho que se a gente tivesse que fazer uma descrição moderna, recriar o paraíso, ia colocar conexão de internet rápida, ia colocar outras coisas que hoje em dia não tem. Né? Porque se a gente pega o paraíso de cada cultura, muda, o paraíso de cada contexto muda, o que um quer. Então, o meu contexto de paraíso, de terra pura, na verdade, é um lugar onde os seres, que é a descrição que é dada no budismo, é um local onde a grande maioria dos seres que vivem são seres de amor, de compaixão, de sabedoria. Ponto. Se eles vão ter 1 olho, 5 olhos, 3 olhos, não vão ter olhos, não sei. Porque não dá para dizer se não é nessa terra, se não é um ser humano, como vai ser, faço a mínima ideia. Né? É a mesma coisa quando a gente fala sobre extraterrestre. Né? Tem pessoas que falam, você acredita em extraterrestres? Eu acho que é muita arrogância, como se disse Stephen Hawking, disse, é muita arrogância dizer que existe só vida no planeta Terra. Então, eu não tenho problema nenhum em me abrir para o fato que existam seres em outros planetas e outras formas de vida e outras existências. Porém, eu não tenho nenhum recurso verdadeiro para poder imaginar e descrever como seja. Qualquer pensamento que eu tiver de como vai ser o extraterrestre não é nada mais do que o resultado de uma projeção mental juntando com o filme do Spielberg. Então, assim, eu não fico pensando nisso. Se amanhã eu me der de frente com um extraterrestre, prazer, Lama Michel, e tá tudo bem, entendeu? No sentido que não é nada de absurdo, a possibilidade está aberta, mas eu não vou ficar pensando, gastando meu tempo, minha energia pensando nisso. Porque eu não tenho recursos para poder pensar nisso. Não tenho conhecimento, não tenho espaço. Qualquer coisa que eu disser não vai ser nada mais, nada menos do que o fruto da minha própria imaginação. Tudo isso para dizer que a gente pode imaginar e sonhar aquilo que a gente tem uma certa experiência, aquilo que a gente já viveu. E é por isso que é importante a gente ter pessoas, nesse caso, né, eu acredito muito como em Buda, e outros que tiveram também, que fizeram alguns passos a mais do que aqueles que nós fizemos, e que possam nos falar, olha que é possível. Eu já fui além do oceano, cheguei do outro lado, eu vi que tem isso, tem aquilo, é desse jeito. Então venha. Alguém que eu confio, porque eu, dentro daquilo que eu posso ver e conhecer, eu vejo que é real. Né? Por exemplo, eu tenho com meu mestre, com o Lama Ganchen, eu tive várias experiências dentro do meu campo de entendimento e de comprovação, de comprovar que estava totalmente correto. Isso me abre para ter uma confiança em coisas que vão além do meu nível de conhecimento e de entendimento. Né? E é aqui, então, que a gente recebe um sonho que não é nosso originalmente. O nosso sonho é ser feliz, como qualquer outro ser. Mas colocar essa felicidade dentro de um estado que é chamado de nirvana, ou seja, estar livre dos nossos venenos mentais, desenvolver um estado de equilíbrio pleno, com pleno de amor e sabedoria e satisfação, etc. Né? Ou seja, eliminar totalmente os venenos mentais, as nossas negatividades internas, desenvolver nossas qualidades ao seu máximo potencial, eu nunca teria parado para pensar nisso. É porque teve alguém que nós acreditamos que atingiu esse estado, que disse, é possível, então venham vocês também para isso, é possível. Estou abrindo aquilo que eu pude experimentar com os outros. E outra coisa, no decorrer dos séculos, tiveram várias outras pessoas que pelo menos disseram que chegaram lá também. Né? Eu digo pelo menos disseram no sentido que a gente não tem como comprovar, a não ser vendo comportamentos delas e vendo
podendo comprovar como elas viviam a própria vida, né? Como eu tive essa comprovação de várias pessoas que eu conheci nessa vida. Então, não deixa de ser um sonho compartilhado. Porém, é extremamente importante termos um sonho, termos uma utopia. Algo que a gente vive para, que transcende essa vida. Que transcende o dia a dia. Porque senão, a gente, tudo bem, vamos viver para o dia a dia, e está aí, está tudo bem também por um lado, sabe? Não é que seja nenhuma tragédia, porém, acaba sendo bem limitante, né? Então é o fato da gente poder estar aí, agir, né? Como dizia Genlach, por assim, mestre, se a gente viver só para sobreviver, não tem muita diferença entre a nossa vida e a vida de uma vaca. A vaca, ela vai estar no pasto, ela vai evitar o sol quente, vai para a sombra, ou seja, ela procura evitar o sofrimento. Se um lugar o pasto está fresco, outro lugar o pasto está seco, ela vai comer no pasto fresco. Então ela busca o prazer. E a gente também tenta evitar o sofrimento e busca o prazer, de formas mais elaboradas. Mas no final das contas, o que a vaca está fazendo? Sobrevivendo, buscando prazer e evitando o sofrimento. Protegendo o eu e o meu. E o que a gente faz? A gente sobrevive, protege o eu e o meu. A gente fala, não, porque nós temos outros sentimentos. Porque a vaca não protege os próprios filhos? Protege, né? Ela não sofre diante de uma violência feita aos próprios filhos? Acredito que sim também. Então, onde que está aquilo de tão especial que a gente tem por um lado? No final das contas, a gente está aí. Se a gente passa a nossa vida evitando o sofrimento e buscando prazeres, tudo bem, a gente tem formas mais elaboradas, né? E a gente tem até uma capacidade enorme que muitas vezes é mal usada. Que uma das diferenças principais que existe entre nós, seres humanos, e animais como uma vaca, é que nós temos a capacidade de rever o passado e de nos projetar no futuro. Isso é uma das principais diferenças que existe entre um ser humano e um animal. Se diz que os animais não têm a capacidade de rever o passado e de se projetar no futuro, né? Por isso que também eles não têm os problemas dos traumas da mesma forma como a gente, né? É aquela história que eu já contei várias vezes da zebra e o leão, né? Que é uma história que me contou para mim foi um psiquiatra, na realidade, falando sobre a importância de compaixão. Tá? Aí, um momento ele chegou lá e ele contou, ele falou, imagina que você está vendo, tem a zebra que está lá comendo, pastando, de repente, super calma, de repente chega o leão para atacar a zebra e comer a zebra. O coração da zebra dispara a 1000, ela sai correndo. Chega um momento no qual ela consegue escapar do leão. O leão vai para outra direção. Ela escapou, viu que o leão foi para o outro lado. Não dá 5 minutos, ela já está toda calminha de novo comendo. Ela voltou para o pasto, o coração voltou a bater o normal. E ela voltou para o presente. Acabou. Daqui a pouco aparece outro leão, ela corre. O leão escapou, ela volta e está tudo bem. O que aconteceria se nós fôssemos a zebra? A gente está lá, comendo, de repente vem, corre, foge, consegue fugir do leão, continua correndo, nunca se sabe, ele pode voltar. Talvez ele está me enganando, talvez ele foi para o outro lado, ele não está aqui, não fui eu que vi direito, não se sabe, então a gente vai lá, corre. Chega em casa, vai contar para toda a família porque o leão fez isso comigo e você não sabe, vamos instituir o Dia Nacional contra os Leões, porque os leões não são bons. Não podemos proibir todos os filhos de ir pastar naqueles lugares porque são perigosos. E cada vez que for passar agora, o caminho para a escola é muito mais longo, porque aquele lugar a gente não pode ir, porque tem os leões que são perigosos, então a gente não vai fazer isso. Cada vez que a gente chega perto, o coração começa a bater de novo, a gente vai sonhar com o leão.
Se tiver alguma outra zebra que fala bem do leão, a gente vai começar a brigar e vai ter conflito também. Aí vai ter o grupo daqueles que gostam dos leões, daqueles que não gostam dos leões, né? Então, se a gente olhar, a gente é bem mais complicado. É um potencial que a gente tem, que se a gente fizer um bom uso, é incrível. Porque, de verdade, a gente pode se proteger de perigos, a gente pode se programar para agir de uma forma que a gente possa melhorar e crescer e fazer coisas incríveis. Mas quando não é bem usada essa nossa capacidade, acaba criando traumas, paranoias, medos e assim por diante. Porém, se a gente não tem um bom uso para esses recursos preciosos que a gente tem, e a gente tenta usar esses recursos tão preciosos que a gente tem para a mera função de sobreviver, a gente vê aquilo que a gente vê hoje. O que leva a nossa sociedade, se a gente for observar por um lado, a todos os aspectos de conflito social, econômico, ambiental, no qual a gente vive hoje. A falta de um objetivo comum, que transcende o individualismo, que transcende o indivíduo. O fato que cada um está aí para sobreviver da melhor maneira que pode. Então, cada um está tentando, que seja passando a perna no outro ou não, evitar os próprios sofrimentos, ter mais prazeres. E raramente a gente encontra objetivos que vão transcender o dia a dia e vão transcender o indivíduo. A gente vive hoje, é o cúmulo do individualismo. Só que o individualismo não funciona. É um fato. A gente vê isso cada vez com mais clareza. Então, mesmo que a gente tenha um potencial enorme enquanto seres humanos para fazer coisas incríveis, porque temos, nos ensinamentos budistas se diz que de todas as formas de renascimento é a melhor para o desenvolvimento espiritual, ao mesmo tempo temos um potencial enorme de fazer besteira. E se a gente não usa esse nosso potencial de uma boa forma, a gente não vai necessariamente fazer besteira, mas podemos passar a vida simplesmente não usando da forma correta. Né? Então, como eu posso dizer? É muito importante começar por cada um de nós. A gente não pode ficar esperando o que venha no todo. Mas compartilhar um sonho mais profundo. Viver a vida como um meio para um objetivo que transcende a nossa própria pessoa, que transcende o momento presente. Eu não quero dizer qual deve ser esse objetivo. Eu acho que o primeiro objetivo é ter um objetivo. E já é bom. Ter como objetivo, ter um objetivo significativo na própria vida já é ótimo. Ter como objetivo querer usar a própria vida como um meio para algo que transcende o próprio indivíduo é algo ótimo. Mas a gente tem que... Esse é o primeiro passo, depois a gente tem que encontrar, mas também não pode passar a vida inteira procurando. Encontrei um, esse parece legal, mas será que não tem um outro que é melhor que esse? Aí não segue ele para procurar outro. Também não pode passar a vida inteira fazendo isso. Tem vários. O meio ambiente é importante para o ser humano? É importante para o planeta como um todo? Sim. Então, ter um objetivo, cuidar do meio ambiente, é algo que transcende essa vida. Porque eu vou estar dedicando minha vida a fazer coisas que, quando eu morrer, vão continuar aí. Coisas que são maiores do que essa minha própria vida, do que eu mesmo enquanto indivíduo. Cuidar, dedicar a nossa vida para a sociedade, para a educação, para a paz, dedicar para... Tem vários aspectos que são possíveis. Dedicar a vida em relação para uma tradição profunda, milenar, como os ensinamentos budistas, a filosofia budista, essa tradição espiritual, para que ela possa continuar sempre viva e ajudar cada vez mais pessoas e se adaptar à realidade na qual a gente se encontra. Esse é um objetivo que eu tenho e que transcende o momento presente, transcende a mim mesmo. E que vai além dos meus desejos e das minhas tristezas e sofrimentos pessoais. Quando a gente não tem um objetivo que transcende a nossa própria pessoa, a vida fica muito pesada. Porque qualquer coisa, boa ou ruim,
que tem relacionado ao eu e o meu acaba se ampliando de uma forma enorme. Né? Uma vez eu ouvi dizer, uma coisa que eu não concordo 100%, mas tem uma parte que não deixa de ser verdade, que diz: a depressão é uma doença que é causada pelo egoísmo. Pessoas que se dedicam principalmente aos outros, ou melhor, pessoas quando a gente tem um objetivo que transcende a nós mesmos, é muito mais difícil entrar em depressão ou não. Porque a depressão tem vários aspectos complexos, por isso a gente não pode ser tão categórico assim. Porém, quanto mais a gente pensa apenas no eu e no meu, e apenas no meu prazer e no meu sofrimento e das pessoas que estão à minha volta e assim por diante, mais difícil, mais pesado. E maior se torna cada dificuldade. Se a minha vida não é nada mais do que a minha vida, a minha, o meu próprio, e eu fico doente, é a tragédia final, porque acabou tudo que eu tenho. Se o meu objetivo é poder fazer parte de algo que seja maior do que a mim mesmo, que transcende essa vida, e eu posso me dedicar a isso, eu posso fazer uma pequena parte naquele todo, muito bem, estou doente, em algum momento essa vida vai acabar, mas eu sei que eu estou participando de algo maior. O trabalho deu certo, o trabalho deu errado, o relacionamento deu certo, o relacionamento deu errado, a saúde está boa, está ruim, economicamente está bem, está mal. Tudo bem, mas eu faço parte de algo que transcende tudo isso. E eu coloco a minha energia em algo que transcende tudo isso. Isso traz uma força que é extremamente importante. Então, no budismo, qual é esse objetivo? E a gente vê que o sofrimento é causado pela ignorância, pelo egoísmo, pela ganância, pela raiva, pela inveja, pela agressividade, pela avareza, pelo apego ilimitado, desejo ilimitado, insatisfação, e assim por diante, pelo medo, e assim por diante. E, por um outro lado, o estado de felicidade, de equilíbrio, de paz, ele é criado pelo amor, pela satisfação, pelo respeito, pela gratidão, pela compaixão, pelo equilíbrio, pela satisfação, pela sabedoria, e assim por diante. Então, no momento no qual eu reconheço isso, eu desejo para cada ser à minha volta que possa verdadeiramente encontrar um estado de equilíbrio. Através desse processo de eliminar as causas do sofrimento e desenvolver as causas para a felicidade. E eu vou fazer o melhor que eu posso para que eu possa me desenvolver neste caminho para poder ajudar os outros a fazer o mesmo. Porque a diferença de outras coisas, a única forma que eu posso ajudar alguém a ter menos raiva é antes eliminando a minha própria. Porque aquilo que a gente não realizou, a gente não tem como transmitir e guiar outros a fazer o mesmo. Então isso é um objetivo que transcende a nossa própria vida. Então, para mim, assim, é um aspecto que é fundamental. Ao mesmo tempo, o terceiro ponto que eu queria trazer hoje é o fato de como fazer isso. Como que eu transformo a minha mente? Como que eu transformo os meus hábitos? Como que eu me dedico para um objetivo? Porque a dificuldade que algumas vezes a gente tem é que a gente tem um objetivo, mas a gente se acha impotente diante dele. Né? E assim, a gente vive até numa época hoje no qual, como eu posso colocar? Para muitas pessoas hoje em dia, para as gerações mais novas, o objetivo é a diversão. Estive conversando pouco tempo atrás, antes de vir para cá, eu fui numa universidade em Gênova, a Universidade de Gênova, onde eles têm nunca teria a palavra direito em português, uma cátedra de etnomedicina, sponsorizada pela Unesco. E eu fui lá conversar com o responsável, o reitor dessa cátedra, um antropólogo muito legal. Ele estava super interessado nos aspectos da medicina tibetana, nos aspectos do budismo, na meditação da autocura, porque para eles tudo isso entra dentro da etnomedicina.
E entre várias coisas, a gente passou toda uma manhã inteira conversando juntos. E entre tudo isso, uma das coisas que eu perguntei para ele, porque eu queria saber da experiência dele, ele que tem essa, como antropólogo, tem uma visão muito, muito interessante de várias coisas, e está convivendo, ele tem, deve estar por volta dos seus 65 anos, alguma coisa assim, e ele convive todos os dias com os jovens na universidade, né? Aí eu perguntei para ele se ele achava que era verdadeira esse ponto de vista, que até um certo tempo atrás, o objetivo na vida, principalmente, existia o trabalho, até um certo ponto o trabalho era uma dignidade. Se trabalhava para ter dignidade, era algo que era importante para si. Depois de um momento, o trabalho se virou um objetivo de vida para ter um status social econômico. E na geração de hoje, o trabalho é um meio para se divertir. É para pagar os custos para que eu possa me divertir. Então isso acabou muitas vezes se tornando o objetivo de hoje em dia, onde tem uma falsa ilusão de felicidade, onde se confunde prazer com felicidade. Prazer é uma coisa, felicidade é outra. A felicidade, ela está muito mais conectada com a satisfação do que com o prazer. E a gente vive num período hoje no qual a felicidade é ter que estimular os sentidos e gerar um estado de prazer, estimulando os sentidos, para tentar se segurar aquele estado, que coisa boa, que feliz, só que tem uma hora que aquilo passa, né? E aí fica um vazio. Quando a felicidade ela é muito mais profunda, é algo que vem, na verdade, é muito mais conectado com a satisfação, que é outro processo, é outro caminho. Então, isso para dizer que qual é o objetivo que a gente coloca? Para muitos de nós, muitas vezes, hoje em dia, muito forte, né? Acaba sendo a diversão, que, por um lado, é bom, porque é um objetivo tão ilusório, que é mais fácil entender que é ilusório. Né? Então, e outros objetivos que tinham antes já se viu que eram ilusórios, então acabou se chegando nesse ponto. Né? Mas o ponto que eu quero trazer é que, no momento no qual a gente tem um objetivo que é mais profundo, a gente tem que ver que ele é possível. E ele é possível através de um processo gradual, não é um objetivo que é imediato. Essa é outra dificuldade, a gente vive numa época imediatista. A gente quer tudo para ontem. E se a gente coloca um esforço durante um certo período de tempo e a gente não vê o resultado assim como a gente acha que deveria ser, a gente está pronto para mudar para outra e deixar aquilo. Né? A gente vive ao mesmo tempo numa época no qual, como se diz em português? Em italiano é usa e getta. Não é reciclável, é descartável. Descartável. Tudo é descartável. Né? Daqui a pouco os pais são descartáveis, os filhos podem ser descartáveis, os relacionamentos são descartáveis, o mestre é descartável, a religião é descartável. O que quer dizer ser descartável? Tá aí, não gostei, troca. Não, deixa, tira, outro. Né? E, na verdade, o que isso nos mostra? Nos mostra, ao mesmo tempo, uma profunda dificuldade de lidar com a dificuldade. E a dificuldade de lidar com a dificuldade, eu acredito que está profundamente conectado com a falta de um objetivo que um pouquinho possa transcender aquele momento. Porque se o meu objetivo é me divertir e ter prazer, e aquilo não está me trazendo prazer, eu não preciso daquilo, acabou. Não importa se aquilo é importante para qualquer outra coisa. Está fora do que eu quero. Não sei se é claro isso. Né? Então, se a gente olha até um tempo atrás, uma, 2 gerações atrás, ainda gerações que estão hoje aqui, não estamos falando de 100 anos atrás, existia ainda uma ilusão, existia ainda uma certa coisa que fosse pela democracia, que fosse por isso, que fosse por aquilo, existia ainda uma certa utopia. Hoje em dia não existe mais. Ou estou errado? É a minha percepção. Hoje em dia, na minha geração, depois da minha geração, cada vez mais temos menos utopias.
E o objetivo é o prazer. Então, o que é importante para mim é a gente ter que gerar uma utopia. Lembrando que é um processo longo, não é imediato. Vai cair, vai se machucar, vai ter que levantar de novo, vai ser difícil. Sempre. Qualquer processo. É normal. Essa coisa, tá difícil, para. Por quê? Claro, se não tem um objetivo que transcende aquele momento, tá difícil, para. Mas se tem algo que é mais importante, tá difícil, vai para frente. Segura, para um pouco, levanta de novo e continua. Então, a gente pode ver isso em várias e várias coisas, né? Como que a gente faz, uma vez que a gente tem um objetivo, por exemplo, objetivo dentro do budismo, aquilo que é chamado do nirvana, aquilo que é chamado da assim chamada iluminação, que não é uma coisa totalmente transcendente no sentido que é algo inacessível. O que é esse estado assim chamado da iluminação? É desenvolver as próprias qualidades ao máximo potencial e eliminar os próprios condicionamentos negativos, que é exatamente a mesma coisa. Quando acontece um, naturalmente o outro acontece também. Se eu desenvolvo amor, naturalmente a aversão, a raiva vai diminuir. Se eu tenho generosidade, a avareza vai diminuir. As duas coisas vão juntas. Então, como a gente faz para que isso aconteça? Não pode ficar apenas no mundo das ideias. Porque eu posso ficar aí achando que eu quero ser um Buda para o benefício de todos os seres, como seria lindo se eu fosse uma pessoa com tanta paciência e equilíbrio e respeito, e se eu não tivesse nenhuma raiva ou apego. Porém, eu sou como eu sou. Eu sou fruto da cultura na qual eu cresci, eu sou assim. E também aquelas pessoas fazem isso, os outros fazem aquilo, eu sou como eu sou. Seria tão bom se eu fosse, mas eu não sou. E assim a vida passa. Okay? A gente vai ver em vários momentos nos ensinamentos budistas uma citação a corpo, palavra e mente. A gente vai encontrar isso em vários momentos. E quando se diz abençoe meu corpo, palavra e mente, posso meu corpo, palavra e mente me tornar inseparável do seu corpo, palavra e mente, ó Guru Buda e assim por diante. Na verdade, é que a nossa própria pessoa, podemos dividir nesses três aspectos. As nossas ações físicas, as nossas ações verbais e as nossas ações mentais. O processo de transformação, de desenvolvimento de nossas qualidades, de eliminar as nossas negatividades, ele só pode ocorrer através desse processo gradual que começa do corpo, passa pela palavra e chega na mente. Se eu não consigo ter controle do meu corpo, como eu posso imaginar ter controle da minha mente? E controle eu quero dizer fica sentado reto. O jeito como eu vou agir, eu vou tocar o sino com cuidado. O fato que for, vou pegar e dar uma coisa para uma pessoa, qual que é a forma fisicamente que eu vou agir com aquilo? Porque a única forma para a gente redirecionar e transformar alguma ação é primeiro sendo consciente dela. E daí vem todo aquele conceito de mindfulness, que hoje em dia está virando cada vez mais moda. E o que me preocupa quando as coisas viram moda é que depois de um tempo acaba banalizando. É o que aconteceu com o conceito da paz mundial, é o que acontece daqui a pouco com a sustentabilidade. Ainda está em moda a sustentabilidade ou já passou? Não sei, talvez meio que já passou, ainda está indo, já banalizou provavelmente. Daqui a pouco o que é o bio, daqui a pouco já banalizou. Tudo aquilo que é de moda, daqui a pouco banaliza. Daqui a pouco mindfulness tem o perigo de banalizar daqui a pouco também. Né? Quando é algo extremamente importante e não é um resultado final, é uma passagem, é um instrumento. Mas é o fato da primeira coisa, como que eu posso direcionar a minha ação física se eu não sou consciente dela? Primeira coisa, ter consciência da minha presença física, da forma como eu vou agir. Né? Uma coisa que eu aprendi no Oriente, que eu acho muito legal, é a forma como nós nos relacionamos com os outros. Por exemplo, quando a gente dá algo para uma pessoa, quando a gente aponta para alguma coisa.
Quando a gente for dar algo para alguém no Oriente, cultura tibetana, indiana, isso é muito forte. Você nunca dá algo para alguém, normalmente com a mão esquerda não se deve dar também, e normalmente você nunca dá com a mão para baixo, e não se dá com uma mão só também. Então sempre que for dar, possivelmente com as duas mãos, e se não for possível usar as duas mãos, uma mão acompanha a outra. Né? Então sempre tem o fato de acompanhar. Parece algo pequeno, mas o que a gente cultiva através disso? Respeito. Que é fundamental na vida. Né? Tem várias coisas que são relacionadas a isso. Tem a forma como a gente vai cumprimentar uma pessoa, ter a presença enquanto a gente cumprimenta a pessoa efetivamente, a forma como a gente anda, a forma como a gente come. A consciência física também está conectada com a nossa dieta. Se eu não tenho a capacidade de deixar de comer uma coisa, como é que eu vou conseguir deixar de pensar alguma coisa? Peço desculpa se eu sou tão direto assim. Porque talvez alguém pode falar, não, então eu não tenho esperança, mal consigo deixar de comer o chocolate. Como eu vou deixar de eliminar aquele veneno mental? Como eu vou eliminar aquele veneno mental? Isso vai ser impossível. Não, nada é impossível. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, cair na real, né? Tem que ser verdadeiro. E o processo, ele começa através do corpo. Primeiro, a gente tem que ter nossa capacidade de observar o nosso corpo, as nossas ações físicas, como a gente se comporta fisicamente com as pessoas. É muito mais fácil observar a nossa atitude física do que observar a nossa mente, certo? Né? Por exemplo, fisicamente eu estou inquieto ou eu tenho calma? Estou muito inquieto fisicamente, não consigo sentar e ficar lá. Fisicamente, não estou falando nem de onde estão indo os meus pensamentos, fisicamente. Então, começar a treinar o corpo. Uma vez que a gente consegue ter consciência das nossas ações físicas, aí a gente pode começar, então, a direcioná-las da forma como a gente acredita que é o melhor. É melhor quando eu sentar com a coluna reta. Então, eu vou começar a ter consciência disso, vou começar a colocar um esforço para sentar dessa maneira. É importante, quando eu for cumprimentar uma pessoa, fazer aquilo de uma forma respeitosa, estando presente com a pessoa naquele momento. Né? Eu tive várias situações esses dias, algumas pessoas várias vezes repetiram isso, eu acho meio esquisito, para falar a verdade. Quando falam, nossa, Lama, quando você abraça, é o melhor abraço, não sei o que, não tem nenhum segredo. É abraçar estando presente com a pessoa que a gente está abraçando. Não é que tem que ser sei lá o que, entendeu? Simplesmente, estou presente com você. Quando? 5 segundos? 10 segundos? 30 segundos? Não importa. E com amor. Abre o coração, sem medo de ser feliz. Sem medo de amar. É isso, não é que precisa de sei lá o quê. Né? Então, o que acontece é a gente ter consciência da nossa forma de agir fisicamente. Ter cuidado de não agir de uma forma que gere sofrimento nas pessoas que estão à nossa volta. O jeito como eu vou me colocar. Por exemplo, antes de vir para o Brasil, eu passei pelos Estados Unidos, onde eu estava traduzindo para Sua Santidade Trijang Rinpoche, nos ensinamentos que ele estava dando, num contexto que eu pessoalmente adoro também, que é um contexto bem monástico, com uma forma bem diferente de ser, onde praticamente durante os 10 dias eu acho que eu não encostei nem a ponta do dedo em ninguém. Porque não existe o contato físico. Eu, na minha forma de ser, eu sou uma pessoa carinhosa, eu gosto de abraçar as pessoas. Mas naquele contexto eu respeito o contexto. E a forma de respeitar as pessoas é respeitando aquela forma de ser também. E está tudo ótimo. Então a gente tem que ter cuidado. Não é porque eu gosto de abraçar que eu vou sair abraçando qualquer pessoa. Tem que respeitar o contexto cultural, o estado emocional da pessoa, onde que ela está. Isso quer dizer ter consciência do corpo. Das nossas ações. Direcionar o nosso corpo também. Isso é super importante. Então, isso, se a gente quiser, pode entrar em mais detalhes sobre o aspecto que é como cuidar da saúde, ter consciência daquilo que a gente come, da forma como a gente dorme e outras coisas também. Mas o primeiro passo, assim, bem superficial, mas que já é ótimo, começar a observar o corpo e direcionar o corpo de uma forma legal, a forma como a gente age fisicamente no nosso dia a dia, o olhar,
a escuta, o toque. Como Lama Gangchen sempre diz, olhar com paz, escutar com paz, tocar com paz, falar com paz. Isso é o segundo passo. Primeiro, uma vez que a gente tem consciência do corpo, a gente traz então o direcionamento das nossas ações físicas. O segundo passo é ter consciência da palavra para poder direcionar a palavra. Né? Uma regra que eu acredito e que para mim super ajuda é não dizer aquilo que não é necessário. Assim, e quando a gente tem a dúvida, fala ou não fala, melhor não falar. Porque a gente vem de um hábito de falar mais do que precisa. Então, muitas vezes, silêncio. Foi uma vez que uma amiga me disse isso, uma vez ela estava dirigindo para mim, uma discípula, em Milão, estava dirigindo para mim, eu estava indo para Torino, a Silvia. Aí, quando eu estava lá, ela estava no carro, a primeira vez que ela estava dirigindo para mim, aí ela me disse uma coisa que eu achei muito legal. Ela falou, olha, Lama, não se preocupe de ter que ficar conversando comigo, já que está no carro comigo. Ela falou, não acho nada mais bonito e íntimo do que ficar em silêncio com alguém que a gente gosta, né? Aquilo me tocou, sempre me lembro daquilo, né? Para mim foi ótimo, porque eu não gosto de ficar batendo papo, assim. Né? Então, eu achei assim que... eu acho muitas vezes até um pouco difícil, chato, mas tudo bem, isso é outra coisa. Se precisa, a gente acha assunto para falar com qualquer pessoa, mas muitas vezes ficar em silêncio é algo muito bom. Na verdade, as pessoas que me conhecem melhor e com quem têm uma certa intimidade maior comigo sabem o quanto que eu não fico lá batendo papo, não faz parte. Né? Talvez eu acho que até um pouco no extremo, de uma certa maneira. Mas, de qualquer forma, isso é outra coisa. O ponto é, na nossa palavra, observar a nossa palavra, e, através disso, a gente poder usar ela de uma forma coerente. Então, eu estou usando minha palavra de uma forma que seja pacífica ou violenta? Eu estou conseguindo comunicar bem quais são os meus sentimentos e ideias ou não? Porque quando eu falo, eu tenho que dar prioridade para quem está escutando, não para quem está falando. Porque quando eu estou falando, a princípio, eu estou querendo transmitir um conceito, né? Eu já percebi que nem sempre isso acontece. Tem vezes que as pessoas falam porque elas precisam falar, não porque elas querem transmitir algo. Eu aprendi isso depois, quando eu voltei a morar no Ocidente, depois do monastério, Itália, Brasil. Foi aí que eu vi que muitas vezes as pessoas... Eu não conhecia muito isso. No monastério, pelo menos, eu nunca vivenciei isso muito. Quando a pessoa ela quer falar, mas na verdade ela não quer dizer nada. Ela simplesmente precisa falar. Né? Aí eu aprendi, nesse caso, escuta e escutou, e é um ato de generosidade, de escutar, de acolher, e pronto. Né? E não quer dizer que a pessoa necessariamente não quer um conselho, ela não está querendo necessariamente aprender algo, ou está querendo transmitir um conceito, uma ideia, ela só precisa manifestar o próprio sentimento, as próprias coisas, e ter que falar. Está tudo bem também, né? Mas... fora isso, normalmente quando a gente fala com alguém é porque a gente está querendo transmitir algo para aquela pessoa. Então é importante a gente ter respeito por a pessoa com quem a gente fala. Respeito quer dizer a prioridade é quem escuta e não quem fala. Então, eu que falo preciso me adaptar a quem escuta para transmitir aquilo que eu quero transmitir. E não reclamar que o outro não me entende. Porque é responsabilidade de quem fala que o outro entenda, não de quem escuta. Essa é a dificuldade de comunicar bem. A gente pelo menos tem que ter o cuidado na nossa fala, quando a gente vai estar conversando com as pessoas. Tomar cuidado para não dizer coisas que não sejam corretas, para não mentir. E ter um cuidado da palavra. Quanto mais a gente conseguir ter consciência da nossa palavra, observar aquilo que a gente diz, ter atitude, e lembrando só que a fala, hoje em dia, ela se estende por o texto. Não é que eu fico calado e depois escrevo 1000 coisas. Não. Fala é comunicação, aquilo que eu transmito. Então, eu posso
que seja por escrito na internet, que seja como for, é a forma que eu comunico, né? Eu acho que se todos deixassem de postar na internet aquilo que não é necessário, boa parte de Facebook e tudo mais deixaria de existir. Mas é o fato de a gente poder fazer aquilo que é o necessário, muitas vezes. Eu acho que isso é importante. E através disso a gente acaba dando mais valor às nossas próprias ações, às nossas próprias palavras. Então começamos pelo corpo, depois passamos pela palavra, e aí então chegamos na mente. Quando a gente consegue ter controle do corpo e da palavra, controle no sentido de ter consciência e saber direcionar o corpo e a palavra, direcionar a mente se torna muito mais fácil. Se a gente fica tentando direcionar a mente e esquece do corpo e da palavra, é muito difícil. Muito difícil. Então, começa pelo corpo. Um exemplo que foi uma experiência minha pessoal. Desde pequeno, eu sempre tive uma atitude espontânea, natural, de ter um grande respeito pelos meus mestres como Lama Gangchen. Um respeito externo mesmo, físico. Eu me lembro até no monastério, quando eu falava no telefone com o Lama Gangchen, tinham pouquíssimos telefones no monastério, e quando eu falava, eu sempre estava junto no quarto onde estava um dos meus mestres, Genlakpa e outros monges lá. Aí quando eu falava no telefone, eu nunca conseguia falar com o Lama Gangchen em pé. Assim, tudo bem, olá, eu sempre me abaixava. Como se estivesse na frente, de uma certa forma, assim. E eles até brincavam comigo, falando, você está aqui se abaixando, não tem ninguém na tua frente, é o telefone, não sei o quê, etc. Né? Mas era algo espontâneo dentro de mim. Aí eu me lembro uma vez que eu cheguei na Itália, como eu morava na Índia ainda, e eu sempre tive essa atitude, essa formalidade externa. Né? Eu brinco que eu nasci velho. Eu era muito mais formal antes do que hoje, na verdade. No que os anos vão passando, vai piorando de uma certa forma, no sentido que vai perdendo aquele aspecto. Não é algo tão... Por alguns aspectos bons, outros nem tanto. Mas o que acontece é que aquela vez a Lama Gangchen falou, não precisa dessa formalidade. Tiveram algumas ocasiões lá que ele falou, não precisa manifestar essa forma externa de respeito físico, né? O importante é a fé, o respeito, o carinho que tem dentro, não é tão importante a forma externa, etc. Falei, tá bom. Só que o que eu comecei a ver é que no que eu deixei de ter certas atitudes externas, aquilo foi mexendo com a minha mente. Um exemplo claro que eu tive foi, eu nunca aceitaria sentar no mesmo lugar onde meu mestre estava sentado. Isso é uma forma de falta de respeito. Nunca ninguém me explicou, mas eu sempre tive isso. E na tradição tibetana oriental, na Índia também, você nunca vai sentar na mesma cadeira, nunca vai sentar na mesma cama, nunca vai estar no mesmo nível onde está o mestre. Eu me lembro de chegar naquela época em Milão, no quarto do Lama Gangchen com um monte de gente em volta, era um quarto super pequeno, e ele tinha a cama, que não era nada mais do que um tatame com um colchão em cima, e ele estava sentado lá, aí não tinha muito lugar em volta, eu fui sentar meio que no corredor lá no fundo, que não tinha muito lugar, ele falou, não, vem cá, senta aqui comigo. Eu falei, não, por favor, não vou. Não, senta aqui sim, não, senta aqui no final. Eu falei, o que é pior, sentar lá ou não fazer o que ele está pedindo? Não fazer o que ele está pedindo. Então fui lá, sentei e eu fiquei super sem jeito. Eu estava lá, sentei bem no cantinho, na bordinha assim da cama, meio sem jeito, né? Apenas ter a possibilidade de eu sair. Aí, muito bem. Alguns dias depois, mesma situação. Aí ele falou, senta aqui, já fui sem muito problema. Já fui lá, sentei, já mais confortável, não sei o quê. Tá. Alguns dias depois, uma situação parecida, mas tinha lugar que não era na cama. Onde eu fui sentar? Na cama. E quando eu observei isso, eu comecei a ver que o problema não era sentar na cama. É que a razão pela qual eu não sentava na cama era a razão para cultivar o respeito e a gratidão. E eu vi que aquilo, alguma coisa muito sutil, estava mexendo lá dentro. Foi daquele momento que eu me disse, eu nunca mais vou fazer isso. Porque eu tenho a minha fragilidade. E eu não quero perder aquilo de tão precioso que é o respeito e a gratidão que eu tenho. E a forma externa que eu vou agir vai influenciar a minha mente. Eu vi algo que era tão forte, tão espontâneo em mim, quando eu comecei a agir de uma forma diferente, já
começou a mexer lá dentro de alguma coisa. Muito sutil. Mas é aquele pequena frestinha na pedra que daqui a pouco cria grande rachadura. Então aquilo para mim foi assim, um momento importante, porque eu falei, não, o meu comportamento externo é importante, para mim. Foi desde então que eu falei para ela, Rinpoche, eu entendo que para você não faz a mínima diferença onde eu estou sentado, mas para mim faz. Porque para mim é importante ter respeito e gratidão. E por isso que para mim faz diferença a forma onde eu me coloco, como eu vou me colocar, respeito externo. Para mim é importante. Então, quando a gente muda a nossa atitude externa, ela vai moldando a nossa mente também. Quando a gente muda a nossa forma da palavra, vai moldando a nossa mente também. E quando a gente tem controle, ou seja, consciência e direcionamento do corpo, da palavra, ter consciência e direcionamento da mente se torna algo muito mais fácil. Okay? Então, vamos começar por aí. Em relação ao nosso corpo, à nossa alimentação, ao respeito ao lugar onde a gente vive, a várias e várias coisas. A gente tem que ter essa mudança, essa atitude de consciência e direcionamento. Eu não vou dizer qual é a direção correta que cada um tem que seguir, mas se a gente tiver consciência sobre nossa atitude física e verbal, e a gente direcionar o nosso corpo e a nossa palavra diante daquilo que a gente acredita ser o melhor, já é muito bom. Já é bastante. E o simples fato de poder direcionar o corpo já nos ensina muita coisa. Depois a gente aprende o que é melhor, o que é pior, a gente pode mudar depois, mas se a gente já tem o controle de saber direcionar e ter consciência, isso já ajuda muito. Ok? Então, o fato é, nós temos livre-arbítrio, não é pequeno, porém, temos que colocar em prática, a gente tem que agir. A sabedoria, o amor, a compaixão se encontra através da ação também. É agir com coerência. E a ação, por que se fala corpo, palavra e mente? É claro que muda a mente, muda a palavra, muda o corpo, ok. Mas para até chegar lá demora mais. Então começar mudando o corpo, depois mudar a palavra, para depois mudar a mente. É isso. E tem o perigo, que eu já vi algumas vezes, não, o que eu tenho mesmo é que mudar minha mente, o meu jeito de falar não importa. Minhas ações físicas não importam, o importante é a motivação. Ok, mas a tua motivação é pura de verdade? É de verdade baseada em compaixão, em altruísmo? Tem sabedoria na ação? Se sim, maravilha. Tiveram mestres, um deles foi Drupa Kunle, no Tibete, que é chamado mestres de louca sabedoria. Drupa Kunle, dentro do conceito comum, era um louco, desrespeitoso, mas era um ser extremamente sábio e que fez coisas incríveis. Um exemplo, que é o mais leve, assim, tem vários, mas esse é mais leve, tem outros que ele ia bem contra aquilo que era o padrão mesmo, né? E um deles, ele foi um dia fazer uma cerimônia para eliminar as interferências na casa de um tio dele. Aí ele foi lá fazer, e tradicionalmente tem um tipo de uma torta, uma oferenda assim, triangular, onde se faz e se joga isso contra as interferências. Né? Então, normalmente se faz um fogo, e aquilo representa onde estão as interferências, aí joga aquilo para eliminar as interferências, toda uma cerimônia que é feita. Aí, no momento de jogar o tal do negócio, para eliminar as interferências, ele vai lá, ele vira e joga em cima do tio. Joga em cima dele. E ele fica totalmente bravo e fala, mas como assim, indignado? Você está dizendo que eu sou a interferência, eu sou a causa de tudo? Aí ele diz, a verdadeira causa do sofrimento é o egoísmo. É aí que está. Você fica querendo jogar fora a verdadeira causa para eliminar. Onde está a causa das suas interferências? É a sua própria visão errônea da realidade. É o seu próprio egoísmo. Né? Só que não é que ele fez isso de uma forma filosófica, que lá, que explicava, bonito. Ele fez entender isso de uma forma muito mais diferente. Né?
E assim, e tem várias e várias histórias. Mas nesse caso, é uma pessoa que parece não ter controle das próprias ações e palavras, quando ele tinha um controle incrível e uma grande sabedoria. E tinha essa forma de agir não convencional através da qual ele beneficiava muitas pessoas. Mas isso é outra coisa. Não é porque a gente acredita que a gente tem uma boa motivação idealizada que a gente pode fazer o que a gente quer com o corpo e com a palavra. Para poder agir de uma certa forma, fisicamente, verbalmente, tem que ter um grande nível de coerência interna e de sabedoria, que não é para qualquer um. Pelo menos não é para mim. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Primeira coisa, saber controlar o corpo e a palavra. Eu vejo Lama Gangchen, agora me lembrei. Uma vez eu fui com ele num jantar na China, um jantar oficial. Tinha algumas pessoas que ofereceram e tinha assim uma mesa enorme, vários pratos. O primeiro problema quando tem esses jantares na China é que você nunca sabe quantos pratos vão trazer. Você nunca sabe quando tem uma coisa boa, você come aquilo, depois não consegue comer do resto que traz, é sempre um problema. Eu já perguntei, como que você sabe quando está terminando? Não dá para saber. Aí vai. Outra coisa, é uma grande ofensa você pelo menos não experimentar o que te trazem. Né? E era um momento importante, tal, várias coisas. Aí naquele momento o Lama Gangchen estava lá comendo, e eu me lembro que tinham 2 pratos. Trouxeram vários, eu experimentava um pouquinho, tentava comer um pouco, mas difícil, muitas coisas. Lama Gangchen não come alho praticamente. Tinha um prato que era praticamente alho com alguma outra coisa. Né? Comendo perfeitamente. Ele não come pimenta normalmente. Eu como muito mais comida apimentada, eu não tenho problema de comer comida apimentada. Lama Gangchen nunca coloca pimenta na comida. Trouxeram uma sopa, disseram, essa é a sopa de Deng Xiaoping. É um pouquinho apimentada, mas é muito boa, não sei o quê. Eu lembro de pegar a colher, antes de experimentar o gosto, só de encostar no lábio, começar a queimar tanto. Que eu mal consegui tomar aquilo. Eu toquei no lábio um pouquinho, deixei. Aí veio o Lama Gangchen, vai tomando, pega a sopa. Sem mexer um cantinho do rosto. Sem uma mínima expressão de nada. Chega no carro depois do almoço, ele simplesmente pede, não pode me dar 2 Sogrudashi, ele é um remédio tibetano para o intestino, para a digestão. Ele fala, me dá 2 Sogrudashi, por favor. Não é que vai lá e reclama do almoço, porque é isso, aquilo, não. Nem meia palavra. E nem meia expressão física. Né? E várias outras ocasiões. Teve uma época quando aqui no Brasil, que o Rinpoche, anos atrás, foi um ensinamento que foi, ele estava dando esse ensinamento num lugar que eu acho que era Arapiraca, se eu não me engano, na rua Arapiraca. Onde ele foi dar ensinamento, não importa, mas estava num lugar, tinha muitas pessoas, e ele foi fazer tratamento de canal. O Lama Gangchen praticamente não tem dentes, né? Mas naquela época ele tinha alguns ainda. E aí ele foi fazer tratamento de canal, era bem dolorido. O dentista foi lá, fez a anestesia. Ele chegou à noite para dar um ensinamento, compa cheio, rosto inchado, não conseguia falar direito. Muito bem, no dia seguinte ele voltou, eram 4 ou 5 dias de tratamento. Ele voltou no dia seguinte no dentista. E ele falou, tudo bem, vamos fazer o tratamento, só que sem anestesia. Não pode, mas como? Não vai ser possível. Fez o Rinpoche assinar um negócio que ele ia fazer sem anestesia. Ele falou, se qualquer coisa, levanta a mão, eu paro. Né? Aí lá estava ele também, sem nenhuma expressão de dor no rosto, o músculo que fica tenso, nada. Aí, um momento só de levantar a mão com calma, assim, falou, o que é? A luz está nos meus olhos. Né? Fato está que o dia depois o dentista veio nos ensinamentos e que ele terminou todos os tratamentos sem fazer nenhuma anestesia. E ele dizia, o fato, a gente não é que não existe dor, mas é possível ter dor sem sofrimento. Né? Isso que é um nível maior de controle do corpo, controle da mente, e assim por diante. Então, o que eu quero dizer é que, se a gente tem um certo tipo de controle, aí a gente pode fazer coisas não convencionais. Mas para a maioria de nós, eu não posso falar por todos, a gente tem que começar a ter primeiro
uma coerência na nossa forma de agir fisicamente, verbalmente. Quando a gente tem o controle absoluto, aí sim a gente pode usar de uma forma ou outra para daquilo que seja de maior benefício. A gente tem que ter o controle. É a mesma coisa que se disse, a gente só pode usar o poder irado, a força de destruição, de oposição, uma vez que a gente tiver conquistado o poder de pacificação. Só aquele que tem a capacidade de pacificar, de aumentar, incrementar, de influenciar, pode então domar o poder de oposição. Né? Então, começamos pelas coisas mais grosseiras, pelas coisas mais simples, mas o que eu quero dizer é, a gente pode fazer no nosso pequeno, a gente pode se direcionar, começando pelo corpo, passando pela palavra, indo para a mente. E o mais importante para mim nisso tudo, porque alguém pode me falar, mas é um processo longo demais. Comparado com o quê? É longo por quê? Porque demora mais que uma vida? Sim, demora mais que uma vida. Mais que 5 vidas? Acredito que sim. Demora muitas vidas. A coisa positiva é que a gente leva com a gente o resultado daquilo que a gente faz. Eu tenho total convicção que quando a gente nasce, a gente já traz com a gente no nascimento os resultados mais profundos das ações que a gente cumpriu antes. E o que acontece é que isso a gente vai levando. É como hoje a gente é o resultado daquilo que a gente fez durante toda a nossa infância, as experiências que a gente teve depois. Tudo aquilo vem nos moldando para a gente ser o que a gente é hoje. E assim a gente leva também depois. Eu vejo isso quando eu vejo mestres reencarnados e você vê naquela criança atitudes que não são normais numa criança. E vê, na verdade, mais do que não são normais numa criança, não são normais na maioria das pessoas, porque é fácil dizer, não, aquela pessoa tem tanto, até tão estável, equilibrada, tem tanta compaixão, porque depois de 30 anos de monastério aprendeu isso, aquilo. Mas quando você vê essas mesmas qualidades numa criança, e vê o entendimento numa criança, isso mostra que tem algo que já vem antes. E eu vi isso várias vezes. E é muito especial quando a gente consegue ver e vivenciar isso. Então, isso para mim é o fato que a gente leva com a gente de vida em vida. Só que qual é a outra opção? Viver de vida em vida como simples resultado do mundo que está à nossa volta. Sobreviver. Então, no final das contas, a escolha é: vamos viver como um simples resultado do mundo que está à nossa volta, como ir sobrevivendo, ir tocando cada dia com a barriga, né? Vai para frente, mais um dia se foi. Ou vamos tocar a nossa vida tendo um objetivo maior e tendo consciência de qual é a direção que a gente vai tomar em cada ação, se não em todas as ações, pelo menos em algumas delas. Essa é a escolha. Depois, se a gente vai usar qual instrumento a gente vai usar para isso, que seja no budismo, que seja em outra religião, que seja sem religião, mas que tenha outros instrumentos também, está tudo ótimo. Mas a gente precisa usar instrumentos e nos direcionar nessa direção. É o que eu pessoalmente acredito. Ok? E claro que não é nunca tarde demais e nunca cedo demais também, né? Então é importante fazer hoje, é importante começar agora. Ok? Isso é o que eu queria principalmente dizer hoje. Como eu disse no começo, não era nada programado, eu não sabia muito bem o que eu ia dizer, como, mas são 3 pontos que para mim são importantes, 3 reflexões que eu acho que são importantes. A meditação, ela existe de 2 tipos, existe a meditação unidirecional e a meditação analítica. Então, o que a gente fez hoje não deixa de ser uma meditação analítica, porque é o fato de ir atrás de um processo e analisar aquilo e se familiarizar com aquilo que a gente tem já. Ok? Pensamentos que tivermos. Jetsun lame kotse rapten chi namkar trinle chochur gepadang losan tempe drume sasumgi
Drowe musel tatu ne gyurach. Nimo dele tsendele, nime kuyandel. Taktu dele pe koncho sumki jingilo. Koncho sumki ngodrup sol. Koncho sumki trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Trashidele. Muito obrigado a todos. Concluímos assim, então, por hoje. E vamos aproveitar esses próximos dias que ainda temos aqui juntos. Ok? E é isso. Boa noite a todos. Muito obrigado.